Saúdo a todos com a paz do Senhor. Você aí em sua casa, pegue sua harpa. Vamos louvar todos juntos ao único que é digno. Hino de número 300. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para juntos meditarmos em Sua Palavra. E eu convido você e sua família para fazermos uma oração, convidando o Senhor para estar em nosso meio. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos,
por tudo que tu és e por tudo que fazes em nossas vidas. Não somos merecedores, mas a tua graça tem sido superabundante em nosso viver. Senhor, neste momento, nós clamamos a Ti, que através da Tua palavra possamos ouvir a Tua voz e aprender mais do Senhor e saber qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Esclarece os nossos entendimentos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 119 e o verso de número 43, como leitura devocional para que entendamos aquilo que o Senhor está falando conosco. Salmo 119 e o verso 43. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Nós temos estudado aqui ao longo das semanas diversas características ainda em relação ao capítulo 1 da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tema que se trata sobre as Sagradas Escrituras. E hoje, depois de ter falado sobre a clareza, a necessidade, a suficiência e a autoridade das Escrituras, também vamos meditar um pouco sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. Dois temas que são bastante utilizados quando se tratam das características e dos atributos da Bíblia: sua inerrância e a sua infalibilidade. Para alguns estudiosos, para alguns teólogos, esses são temas sinônimos. De uma forma ou de outra, eu gostaria apenas de relembrar aos irmãos os significados desses dois termos. Inerrância, esse prefixo in, significa aquilo que não. Então, é aquilo que não possui erro, aquilo que não possui dificuldades que vão diminuir a sua veracidade, não possui nada que diminua ou que corrompa a verdade que está contida. Então, quando nós dizemos que a Bíblia ela tem inerrância ou ela é inerrante, nós estamos dizendo que ela é isenta de todo e qualquer erro, ela é integralmente verdadeira. Assim também, quando nós dizemos que a Bíblia é infalível, significa que ela não falha, mas é muito mais do que isso. Significa que podemos colocar toda a nossa confiança nas Escrituras Sagradas, pois elas não podem ser anuladas, não podem ser destruídas, elas não falham naquilo em que elas são destinadas. Então, é por isso que infalibilidade e inerrância andam intrinsecamente ligadas e contribuem para formar esta identidade única que a palavra de Deus escrita possui. Porque todo e qualquer outro escrito literário pode possui erros, não só pode, como possui lacunas. E quando nós vamos nos debruçar e nos estudar, percebemos isso. Mas nas Escrituras Sagradas, nós estudaremos ao longo desta doutrina que não é encontrado erros nas Escrituras Sagradas, tá bem? E quando nós falamos isso, nós vamos, obviamente, buscar apoio e fundamento nas próprias Escrituras e diversos textos bíblicos. Por exemplo, lá no Salmo ainda 119 e o verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O Senhor Jesus, na oração que fez, registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, ele se dirige ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós já vimos que o Senhor Jesus não diz a tua palavra é verdadeira. Ele não usa o adjetivo, porque para ser verdadeira, a palavra precisava ser enquadrada por alguma outra régua, precisava ser medida por algum outro padrão. E a palavra não é submetida a padrão. Pelo contrário, a palavra é o padrão sob o qual todas as coisas são submetidas. É por isso que a palavra do Senhor não é verdadeira. A palavra do Senhor é a própria verdade. O apóstolo Paulo também vai compreender esta ideia quando escreve sua carta aos Colossenses, o capítulo 1 e o versículo de número 5, quando ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então,
quando nós nos referimos às Escrituras Sagradas, esse adjetivo e esse substantivo relacionado à verdade está sempre muito bem relacionado. Segundo livro de Samuel, capítulo 7 e o versículo 28, ainda lá no Antigo Testamento, essa ideia também está bem aberta e bem clara. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. Então, irmãos, quando eu digo que as Escrituras Sagradas, elas são inerrantes e são infalíveis, elas não possuem erros, isso nós temos a comprovação bíblica, que é espiritual, e também temos a comprovação material e física. Em que sentido? Nós sabemos que a palavra de Deus foi revelada a homens, a seres humanos, e eles, inspirados por Deus, fizeram o registro, que nós chamamos de registro autográfico, os autógrafos, que não é esse autógrafo que as pessoas pedem ao artista para comprovar que estiveram com ele. Autógrafo significa a pessoa mesmo escrever, autografia, escrita por si mesmo. Então, os autógrafos são os escritos originais dos próprios autores que foram inspirados por Deus. Porém, nós sabemos que esses autógrafos não chegaram. O escrito original não chegou em nossas mãos. O que chegou em nossas mãos, nossas, quando eu digo, dos escribas e dos estudiosos que tiveram o trabalho, e por que não dizer o privilégio dado por Deus de compilar e de estruturar o cânon sagrado, na mão desses homens chegaram os manuscritos, os escritos à mão, que foram cópias dos autógrafos originais. E aí, as pessoas que não creem, ou as pessoas que incrivelmente dizem que creem, mas trazem essas dúvidas para dentro da igreja, dizem assim: olha, no ato de copiar do original para os manuscritos, muitos erros se passaram, e a palavra que chegou em nossas mãos não é uma palavra completa, não é uma palavra verdadeira, e é uma palavra cheia de falhas. As pessoas que dizem isso, evidentemente, elas não entendem muito de Bíblia Sagrada, e elas não conhecem a história da própria Bíblia e o modo miraculoso, glorioso em que Deus operou ao longo dos séculos para fazer com que esta palavra chegasse às nossas mãos da forma mais fidedigna possível. Então, quando nós dizemos que a Bíblia ela é inerrante e ela não possui erros, não significa que a Bíblia ela fala de todos os assuntos possíveis que existem no universo, e todos os assuntos a Bíblia vai discorrer e vai se posicionar. Não, mas o que nós queremos dizer é que quando a Bíblia ela se posiciona sobre um assunto, ela faz isso de forma completa e de forma sem falha e sem erros. Evidentemente, ainda hoje, quando aparecem diversos debates modernos, pós-modernos, alguém diz assim: o que a Bíblia diz sobre isso? E às vezes sobre aquele assunto específico não há uma explicação. Por exemplo, manipulação genética. Obviamente que na Bíblia não há, porque no momento em que Deus revelou a sua palavra, no contexto cultural, sociológico, onde os autores estavam inseridos, ninguém nem imaginava nesse tipo de assunto. Mas a essência que está por trás da manipulação genética, isso sim nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Então, embora a Bíblia não discorra sobre todos os assuntos que possam ser imaginados, mas quando ela se debruça, quando a voz de Deus aparece para falar de determinado assunto, se fala com toda a verdade e isento de qualquer erro. Amém, irmãos? Então, é importante estar com isso em mente, porque nós estamos sendo, principalmente nos dias de hoje, bombardeados por muitas pessoas que não creem nas Escrituras e que querem diminuir, querem corromper as Escrituras Sagradas. Mas nós cremos que a palavra do Senhor é perfeita e é completa. Salmo 12, verso 6 diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então aqui nós temos uma escrita que mostra gloriosamente, de forma figurada e poética, que a palavra de Deus é como que ela tivesse entrado num laboratório do Inmetro, num laboratório da Anvisa, da Fundação Getúlio Vargas, e fosse completamente analisada
depurada e passado por todos os processos de purificação e ali não fosse encontrado nenhuma falha e nenhum contaminante. Isso tudo, obviamente, para a glória do nosso Deus. Salomão, também de forma poética, vai confirmar isso quando escreve em Provérbios, capítulo 30, verso 5, e aqui não ele, mas mais especificamente Agur, que é quem foi inspirado por Deus para escrever esse capítulo, quando diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então não é só este ou aquele segmento da palavra que nós podemos confiar, não. Todas as escrituras, todo o cânon bíblico é puro, é verdadeiro e nós não vamos encontrar erros. E quando nós vemos essas pessoas nas universidades, nas redes sociais, nos ambientes que combatem a Bíblia Sagrada, dizendo que na Bíblia tem erros, o que eu acho interessante é que essas pessoas, muitas delas, nunca leram a Bíblia. Muitas delas nunca abriram a Bíblia. Se você perguntar quantos livros tem na Bíblia, elas não sabem. Se você perguntar aonde está determinado texto, elas não fazem a mínima ideia. Nunca leram. Elas apenas repetem o discurso de outra pessoa, que é tido como um sábio, um guru, um expert, um perito, porque tem seu mestrado, seu doutorado. Aí diz, a Bíblia tem muitos erros. Doutor fulano de tal diz que a Bíblia tem erro, e o que esse homem fala, pode assinar embaixo que é verdade. E é isso que eu acho interessante. Eles nos acusam de fundamentalistas, mas eles terminam sendo fundamentalistas. Porque quando uma pessoa diz que é assim, eles creem no que aquela pessoa dizem, mas não creem no livro sagrado. Veja que grandíssima contradição. E muitas pessoas, quando vão estudar a Bíblia Sagrada, elas terminam percebendo que, na verdade, ela é muito poderosa e muito mais do que essas pessoas podiam imaginar. Um exemplo é Werner Kehrler, que não cria nas Escrituras, um homem muito estudioso, e ele foi se debruçar em buscar provas arqueológicas, geográficas, históricas para refutar a Bíblia e terminou descobrindo que a Bíblia tinha razão. E ele escreve um livro, eu até tenho esse livro em casa e quem quiser adquirir é muito bom. E ele escreve um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Veja que coisa linda, não é? Foi refutar e terminou recebendo um teste de comprovação da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, nós vamos ver que a Bíblia ela é fidedigna, mesmo utilizando figuras de linguagem simples, linguagem corriqueira. Eu disse aqui que Moisés, quando foi escrever, não usou os hieróglifos egípcios, que era o vocabulário dos estudiosos do Egito, da elite egípcia. Não, ele falou em hebraico, a língua que era falada nas tendas dos escravos, não é? O grego que foi escrito no Novo Testamento não é um grego elitista, é o grego koiné, é o grego corriqueiro do dia a dia. E nós vamos observar que o Senhor Jesus também, quando falava, ele procurava ser muito simples nas suas palavras e também não ficava com muitos arrudeios e com muitos floreios. Então, de forma muito simples, de forma muito verdadeira, o Senhor vai, na linguagem do dia a dia do povo, revelando verdades eternas para aqueles que estão ao seu redor. E é interessante também chamar a atenção que a Bíblia vai descrever fenômenos naturais, vai descrever assuntos geográficos, físicos, como por exemplo as estações do ano, o ciclo da água, o ciclo da chuva, o movimento das marés, das correntes oceânicas. São fenômenos, eventos científicos, mas que a Bíblia vai descrever numa linguagem muito simples para a glória de Deus, porque é a palavra de Deus. E Deus não está interessado em estar muito acima, como eu já falei aqui, e o homem lá embaixo sem entender nada. Não, a linguagem de Deus é uma linguagem acessível porque é desejo de Deus se revelar e falar com o homem, não é? Outro assunto interessante em relação à inerrância é que algumas pessoas vão dizer assim, determinado trecho diz que é 1000 e outro determinado trecho diz que é 800. Nas genealogias ou nas contagens, nos famosos censos, algumas pessoas vão mostrar que são erros, mas não são erros. O sistema de contagem era muito diferente do nosso. Alguns autores preferiam utilizar números arredondados, outros queriam utilizar os números de forma precisa, e aí não há erro nem contradição, mas são estilos literários diferentes.
não é? É como alguém que diz assim, por exemplo, eu caminhei quase 1 quilômetro para chegar aqui, daqui para minha casa é quase 1 quilômetro, e a pessoa pode até dizer que é 1 quilômetro, ela não fez uma medição precisa, ela arredondou, para nós termos uma ideia, não é? Então, se depois alguém for lá e medir, vai dizer, ei, você é um mentiroso, porque não dá 1 quilômetro, dá 850 metros. Não, não é isso, não é? A gente tem que entender a forma de falar, a figura de linguagem que foi utilizada, o estilo literário, a narrativa. E aí nós vamos observar que essas pessoas que nunca leram a Bíblia e nunca examinaram de verdade, elas ficam apenas repetindo discursos prontos, quando na verdade poderiam estar se debruçando sobre a palavra e sendo alcançados por ela, não é, irmãos? Então, as declarações bíblicas, elas podem até ser imprecisas, quando aparece algum caso de contagem de número ou medição de um espaço, mas mesmo sendo impreciso em alguns trechos, não sendo exato, mas não podemos dizer que são mentirosas, muito pelo contrário, são imprecisas, mas são verdadeiras, como por exemplo, alguém que diz, eu moro perto da igreja. Isso não é uma frase precisa, é uma frase com exatidão, mas não deixa de ser verdadeira. A pessoa mora perto da igreja, ela não só precisou quantos metros ou quantos centímetros ela está da igreja. Outra coisa, Deus usou também homens simples para falar, e alguns desses homens tinham vocabulário reduzido, não dominavam muito bem a língua, e às vezes nós vamos encontrar no original algumas divergências gramaticais. É verdade, já está comprovado, e alguém vai dizer assim, essas divergências gramaticais mostram que a Bíblia é errada. Não, porque uma frase ela pode ter um erro gramatical e ao mesmo tempo ela ser verdadeira. É só citar o caso das pessoas analfabetas ou das crianças que não falam com os S's e os R's bem explicados, mas falam e nós entendemos o que ela está falando. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, do nome Jesus. Jesus é tão glorioso que até quando chamam o nome dele errado, ele atende. Pense as pessoas que têm pouco conhecimento, os irmãos mais simples, que chamam Jesus de Jesus, meu Jesus querido, e oram e chamam ele assim, e ele atende e ouve a oração. Por quê? Porque esse é o nosso Deus. Então, não é porque nós estamos com um S ou um R a menos que a frase deixa completamente de ser verdadeira. Então, são argumentos que eu estou falando para os irmãos, que são argumentos que nós escutamos muito no mundo afora, das pessoas que querem derrubar, destruir a nossa fé, atacando evidentemente a Bíblia, que é onde a nossa fé está afirmada, mas é debalde, pois elas nunca encontraram e nunca vão encontrar. Irmãos, já são 2000 anos que se passam, as escrituras, obviamente compiladas, elas têm menos tempo do que isso, né, o cânon formado, mas com toda a ciência, com toda a modernidade que tem chegado em nossas mãos, se a Bíblia possuísse erros, tenha certeza que isso já teria sido publicado, porque o homem já foi à Lua, é dito, o homem já foi a Marte, o homem tem feito coisas fantásticas, conheceu já o mundo submarino, não é? O homem tem tecnologia para entrar nos vulcões, nanotecnologia para conhecer todo o corpo. Então, um livro, para eles é só mais um livro. Se houvessem erros, podem ficar certos que descaradamente eles já estariam aí propagando e publicando. E se não publicam é porque verdadeiramente nunca encontraram e nunca encontrarão, porque se trata da preciosa palavra do Senhor nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo pregava esta palavra em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, pois ele sabia que estava pregando algo verdadeiro. Era o Deus que ele servia e era um Deus que quando falava não errava. Quando ele estava diante de Félix, governador, Atos 24:14 diz, mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. Paulo estava dizendo diante de uma grande autoridade, eu creio na Bíblia, vocês querendo ou não, não é? Hoje tem gente que tem medo até de colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Não sou contra usar a Bíblia num celular,
um tablet, não vamos ser fariseus, legalistas, dizer que tem algum pecado nisso, não, nenhum, mas tem gente que tem medo de citar um versículo, vergonha de usar a sua Bíblia em público, não é, irmãos? Pessoas que estão sendo bombardeadas por estes ventos malignos para abalar a fé, mas nós não devemos ter medo, porque isso aqui, irmãos, não é uma obra de Shakespeare, de Monteiro Lobato, de Machado de Assis, de Essa de Queiroz, seja lá quem for, não, isto é a palavra de Deus, eterna, e que foi revelada a nós, aos nossos corações, e que pode vir o cientista que vier, filósofo, sociólogo, psicólogo, físico, quem for, nunca conseguirá diminuir o poder que foi revelado através das sagradas escrituras do Senhor nosso Deus. Continuemos afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é poderosa. Como disse o salmista, a tua palavra está firmada nos céus e não depende de homens para ser poderosa, pois ela vem do Deus, do nosso Deus. Essa Bíblia que nós cremos e pregamos, onde não há erro, ela não entra em contradição. Os irmãos sabem das duas coleções do Antigo e do Novo Testamento, que estão interrelacionadas e de forma muito linda elas se encaixam, tanto que o Novo Testamento vai fazer sucessivas citações do Antigo, e o Antigo vai apontar profeticamente para o Novo, e quando nós juntamos os dois, meu Deus, que maravilha, eu louvo a Deus, porque nós vivemos nesse tempo, né? Se nós vivêssemos nos tempos anteriores, em que Deus falava face a face, amém, ali foi uma revelação também boa, mas nós não temos esta experiência, Deus não se revela mais assim, mas se revela pela palavra, e nós temos o que muitos antecessores nossos não tiveram, que é o cânon completo, o Antigo e o Novo Testamento, e a gente se deliciar, como diz alguns pregadores, nas quentes páginas das Sagradas Escrituras. É glorioso esse privilégio de poder observar como a Bíblia está muito bem encaixada e como tudo está maravilhosamente bem coadunado e as coisas não se encontram em contradição para a glória do Senhor nosso Deus. E eu separei aqui alguns, porque se fosse citar todos o tempo não daria, mas algumas citações de eventos, de fatos, de fenômenos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por exemplo, o fato de Jonas estar dentro do ventre do grande peixe, da baleia, como alguns dizem, que muitos teólogos liberais dizem que é um mito, é uma narrativa mitológica. Não é, porque o próprio Jesus confirmou esta narrativa, e Jesus não é contador de historinha, Jesus não é contador de fábula de La Fontaine, nem de historinha de Monteiro Lobato. Não, o Senhor Jesus citou o fato de Jonas estar dentro do ventre da baleia como um fato histórico, lá em Mateus capítulo 12. Naamã, curado de lepra, vai ser citado esse fenômeno, este milagre, em Lucas 4. Moisés levantando a serpente no deserto também vai ser citado pelo próprio Jesus Cristo no capítulo 3 do Evangelho de João. Jacó, que deu um campo a José, e isso entrou para a história do povo hebreu, do povo israelita, vai ser citado também no capítulo 4 deste mesmo Evangelho. Na segunda epístola que Pedro escreve, ele vai confirmar o dilúvio, a arca de Noé, que alguém diz também que é mito, e não é. Pedro vai citar 8 pessoas sendo salvas na arca, lá no capítulo 2 da segunda epístola, no versículo 5, e no versículo 16, ele vai citar a jumenta de Balaão, falando, que alguém também vai dizer que é mito, que é historinha. Não, irmãos, a arquitetura do tabernáculo, muito precisa, muito minuciosa, com todos os seus detalhes, vai ser rememorada na carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 1 ao 5. Então, nós podemos observar, dentre tantas outras dezenas de citações que eu poderia fazer aqui, de eventos e de fatos históricos que aconteceram no Antigo Testamento e que foram confirmados pelo Senhor no Novo Testamento. Então, quando alguém pensar que está diante de um erro nas Escrituras, na verdade não é um erro das Escrituras, é um equívoco do manuscrito, que de fato pode ter acontecido de quem copiou, embora isso seja raríssimo, e eu vou dizer mais na frente. Ou foi um erro
das traduções, que a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e em aramaico, mas traduzida para centenas ou quem sabe até milhares de línguas e dialetos, e talvez na tradução para essas línguas modernas alguém errou, ou então, como eu já ensinei aqui, pode ser um erro do próprio intérprete. A pessoa que está lendo é que não está entendendo, mas nunca será um erro do autor, porque o autor é o Senhor nosso Deus, e o texto original, inspirado pelo Espírito Santo, nós cremos e pregaremos isso até o fim. Ele é isento, ele é nulo de todo e qualquer erro, para a glória do Senhor nosso Deus. E quando nós vamos utilizar a própria ciência, nós vamos ver que ela confirma justamente tudo isso que nós estamos pregando aqui. Por exemplo, os manuscritos da Bíblia são mais numerosos do que qualquer outra obra. Quando você pega as obras gregas, os filósofos gregos antigos, as obras ali também foram manuscritas, foram copiadas várias vezes, mas muitas dessas têm poucas dezenas de manuscritos, quando a Bíblia nós temos centenas e depois descobrimos que até milhares de manuscritos de diversos livros da Bíblia Sagrada. Ou seja, foram muitas cópias, várias cópias, e quando se comparam as cópias umas com as outras, observam-se a nulidade dos erros, para a glória de Deus. Outra coisa, a produção manuscrita está muito próxima na questão de tempo da produção original. Quando nós vamos ver novamente essas obras desses filósofos, desses historiadores, como Tácito, Heródoto, como, por exemplo, até o famoso Aristóteles, que é quase um deus na filosofia, todos estudam Aristóteles. Ele também serviu também para a produção teológica, porque nós sabemos que Tomás de Aquino foi um dos que pegaram os postulados de Aristóteles e trouxeram algumas influências dele também para a teologia e medieval. E nós vamos observar que os manuscritos que foram a cópia dos escritos originais desses homens foram feitos 800, 900 e até 1300 anos depois do original. Agora, quando nós vamos ver os manuscritos da Bíblia Sagrada, a diferença de tempo entre o original e o texto manuscrito é de 300, 200, 125 ou mesmo 100 anos. Ou seja, a distância entre o texto original e a cópia é muito curta se comparado com essas outras grandes obras. Agora você chega numa faculdade, todo mundo acredita que o que está no livro lá do ensino médio é o que Aristóteles falou. Ninguém diz não. Quem copiou lá o que Aristóteles falou errou. Ninguém diz, irmão, porque este mundo jaz no maligno, e o mundo quer mesmo destruir a nossa fé, derrubar os pilares da nossa fé, não é? Agora não sabem eles que há uma distância de 1 milênio entre o que o Aristóteles falou e o que alguém copiou, a primeira cópia. Mas quando nós vamos para a Bíblia, os manuscritos foram feitos de forma rápida e isentos de erro, e quando se comparam, 99% de igualdade entre eles, 99,8%, é menos de 1% de erro nas cópias, e esses erros são de pequenas letras ou pequenas frases, e quando nós vamos comparar uns com os outros, dá para perceber onde foi o erro e ele ser corrigido. E os erros, repito, nenhum deles diminui e nenhum deles se torna obscuro nas doutrinas básicas da fé. São questões de nome de lugar ou de pessoa ou a data de um evento, uma coisa muito simples que não vai diminuir em nada a mensagem central das Escrituras Sagradas. Então, podemos dizer que a Bíblia originalmente não possui nenhum erro, para a glória de Deus. Repito mais uma vez, e ficarei muito feliz se ao fim desta doutrina esta ideia estiver bem clara na mente e no coração dos nossos irmãos, para que estejamos prontos. Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente tenha ferramentas para quando essas pessoas vierem lá no seu trabalho, na faculdade, dentro até da sua parentela, um vizinho, vier atacar a nossa fé, nós temos argumentos sólidos que possam defender a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, é muito lindo a forma como Deus trabalhou, porque a Bíblia foi escrita, Deus utilizou aproximadamente 40 autores, ao longo de 1.500, 1.600 anos. O Antigo Testamento foi escrito aí entre 1.500 a.C. e 450 a.C., em torno de 1000 anos, né, um milênio. O Novo Testamento entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, uma média aí de 50 anos. Né? Então, o Antigo Testamento levou quase um milênio, e o Novo Testamento em torno de 5 décadas para ser escrito. Somando tudo, dá em torno de 1500 anos
40 autores, 3 idiomas, grego, hebraico, aramaico. E veja, não há erros. Irmão, se fosse para fazer um livro durante um ano, eu, mais outra pessoa e mais outra pessoa, e a gente dissesse, vamos juntar nós dois fazer, com certeza há muitos erros. É por isso que tem que se enviar para a revisão bibliográfica. Alguém vai fazer lá toda a leitura e vai achar os erros de português, erro de pontuação, erro de digitação. Mas a Bíblia originalmente não teve estes erros, mesmo com toda esta diferença. E mesmo a Bíblia sendo algo divino, ela também é algo humano. Veja que coisa linda. Ela é a palavra de Deus, a Bíblia é divina. Mas a matéria-prima, a metodologia que Deus usou para registrar as Escrituras Sagradas foi humana. Então, na visão de alguns, poderia ter erro, mas não há erros. Por quê, irmãos? Porque Deus esteve sempre no controle desta operação. A Bíblia tem autores humanos, idiomas humanos, estilos literários humanos, utiliza narrativa, poesia, parábola, alegoria, símbolos, metáforas, hipérbole, representa emoções humanas, culturas humanas, obras humanas, mas mesmo assim ela é a poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus. E nós glorificamos ao Senhor nosso Deus por causa disso, porque Deus é Deus. A gente vai fazer uma tarefa, hoje em dia alguém até diz assim, olha, quanto menos gente melhor, porque quando botar muita gente, aí cada um dá uma opinião, cada um faz de um jeito, não sei, no final não sai. Irmãos, com Deus na frente tudo dá certo, mesmo tendo dezenas de autores, centenas de anos, diversos idiomas, mas a Bíblia continua perfeitamente elaborada para a glória do Senhor nosso Deus. Ela não tem erros, ela é infalível. É por isso que o Senhor Jesus disse, e ficou registrado no Evangelho escrito por João, no capítulo 10 e o versículo de número 35, nós temos o Senhor Jesus, ele também afirmando este poder da palavra. Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Glória a Deus. E quem está falando? Quem está atestando esta veracidade é o próprio Jesus Cristo, que também não mente, que também não erra e também não falha. É por isso que Deus vai usar Isaías, profeta messiânico, com um texto registrado lindo aos nossos corações, lá no capítulo 55 e o versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, fará antes o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia e glória ao Senhor nosso Deus. Esta é a palavra do Senhor. Ela não volta vazia, ela tem um destino, e esse destino, ele é certo, e o seu efeito também. Que os nossos corações sejam este solo abençoado que recebe a palavra de Deus, e que produz efeito, que produz fruto, que glorifica a Deus através das nossas vidas e através dos nossos solos espirituais. Nós temos observado ao longo das décadas um esfriamento acerca da palavra de Deus. Há igrejas em que o espaço da pregação da palavra é mínimo, é irrisório, e se fala de tudo menos da Bíblia. Eles dizem até que é o momento da reflexão ou o momento da mensagem, mas não há exposição bíblica. Há uma pregação temática, se lê um texto bíblico, mas se fala de qualquer outra coisa. Há lugares em que nem isso mais existe, são apenas louvores e testemunhos, e tantas outras situações que nós vamos vendo por aí afora. Ambientes antes onde a palavra era citada, ambientes onde antes a palavra era citada, também ela está sendo até banida. E tudo isso é a marcha do mundo contra as coisas de Deus. Mas nós sabemos que a igreja, ela segue marchando também triunfante em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra. E a nós cabe continuar anunciando e proclamando a palavra de Deus, mesmo que haja oposição
e mesmo que haja resistências, porque nós estamos diante da palavra toda poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra infalível. Então, irmãos, não é de hoje que nós sofremos isso, e não é agora que nós ficaremos livres somente quando o Senhor Jesus voltar, mas até lá nós vamos continuar anunciando que esta palavra é de Deus, e que nela não há falha, e que nela não há erros. Os pais da igreja, a patrística, que é uma área de estudo que se ocupa de se debruçar sobre os escritos, né, desses homens que trabalharam arduamente no ensino da palavra de Deus, nos primeiros séculos da igreja cristã. Esses homens que eram inteligentíssimos, que liam muito, eles também vão, um por um, confirmar a veracidade das Escrituras. Esses homens tinham um espírito crítico, uma inteligência dada por Deus muito grande, e se a Bíblia tivesse erros, contradições, eles seriam os primeiros, irmãos, a falar, não tenham dúvidas. Mas homens cheios de inteligência e também cheios da graça de Deus, leram, releram, pregaram muito, deixaram muita coisa boa escrita, e ainda hoje serve também de inspiração para teólogos e para estudiosos da palavra de Deus. Eles também vão citar esta inerrância, esta veracidade, esta infalibilidade das Escrituras. Eu até citei alguns para não esquecer. A lista é muito grande, mas os principais nomes, que talvez até você já ouviu: Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Hipólito, Tertuliano, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém, Ambrósio de Milão, Jerônimo, João Crisóstomo, o famoso boca de ouro, né, que pregava e todo mundo dizia que não tinha pregador como ele. Estes homens inteligentíssimos viveram uma vida debruçada sobre a palavra de Deus e nunca encontraram uma falha, nunca encontraram um erro. Aí vem esses estudantes de segundo período de um curso de história, de um curso de filosofia, com todo respeito a todos esses acadêmicos, que eu também sou um acadêmico e sei a importância, mas nunca abriram a Bíblia, nunca leram nem o Salmo 23, e ficam dizendo: a Bíblia é cheia de erro. Vai ler a Bíblia toda pelo menos uma vez antes de estar falando alguma coisa. Eu te desafio, e com certeza você será transformado por ela. E se não for transformado porque o coração não está aberto, mas com certeza vai ficar dando voltas e não vai sair do mesmo lugar, porque nunca vai cumprir o seu objetivo, que é de desmascarar a Bíblia Sagrada. Tem até um estudioso aí da área das ciências físicas e químicas, que ele procurou criar aí um blog desmascarando a Bíblia, mas não fala nada com nada, não tem nada com nada, um blog em inglês aí, e eu acho que nem existe mais, parece que foi tirado até do ar, porque não saía nada. Queria falar, falava de tudo menos daquilo que ele se propunha a falar. Por quê? Porque ele nunca ia ter material para fazê-lo, que era erros na Bíblia Sagrada. Então, há pessoas querendo escrever livros, artigos científicos e pesquisas e tudo mais, dizendo que há erros, e obviamente não vão encontrar esses erros. Um livro que eu gosto muito, irmãos, e que você pode utilizar aí, depois, se você quiser adquirir para o seu estudo, é um livro chamado Doutrinas Bíblicas, Os Fundamentos da Nossa Fé, do William Menzies e do Stanley Orton. Esse livro é muito bom, ele parece mesmo com uma declaração de fé. É um livro de teologia sistemática, só que resumido, e ele tem 16 capítulos e trata sobre várias áreas. A primeira é justamente a inspiração das Escrituras, e é um texto muito bom de ler, muito fácil, poucas palavras, não arrudeia muito, e ele conta que o Dr. Stanley Orton ouviu lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, um professor, com certeza não era crente, lá vociferando contra a Bíblia Sagrada, contra o cristianismo, e disse assim: nunca existiu candeeiro com 7 lâmpadas. Essa história da Bíblia de dizer o tabernáculo, né, a planta do tabernáculo lá de Moisés no deserto, e ele disse: a Bíblia é cheia de erros. Historicamente era um professor da história antiga, história egípcia, alguma coisa desse tipo, e disse: nunca houve registro aí de candeeiro de 7 lâmpadas. Interessantemente que nos anos 60 do século passado, 1960, lá em Dothan, uma equipe, uma expedição arqueológica foi lá fazer um trabalho, e enquanto estava escavando para fazer o trabalho deles, que era um trabalho relacionado a outra coisa, não era a Bíblia, o que foi que eles acharam lá nas escavações? Um candeeiro de 7 lâmpadas, e datado, com as datações lá comprovadas,
de 1400 anos antes de Cristo, que era justamente o período de quem? Do tabernáculo de Moisés no deserto. E aí, irmão, como é que pode? Aí alguém diz assim, né? A Bíblia não é científica, pronto, mas a arqueologia é uma ciência, e veio aí a arqueologia comprovando a Bíblia Sagrada. Aleluia! E eu me alegro com tudo isso, irmãos, porque os próprios acadêmicos vão vindo que o seu conhecimento é nulo e eles querem ir de encontro à palavra e nunca vão conseguir. Então, de forma resumida, eu gostaria de citar aqui duas definições sobre isso em relação à inerrância das Escrituras Sagradas e a sua inspiração de dois teólogos. Um teólogo, Louis Gossin, eu não lembro se ele é suíço ou ele é francês, ele diz que quando se trata de inerrância e de infalibilidade, é aquele poder inexplicável que o Espírito Santo colocou sobre os autores das Sagradas Escrituras para lhes dar a direção, inclusive no emprego das palavras que eles utilizaram e para impedi-los de incorrer em erros e em omissões. Ou seja, cada um foi usado por Deus dentro do seu contexto, dentro da sua personalidade, da sua cultura, da sua geografia, mas Deus inspirou até que palavras eles iriam usar, não é? De forma que eles não deixaram de falar e nem falaram demais, mas foram na medida exata. Outra definição do Norman Geisler, ou Geisler, como alguns falam, muito conhecido nosso, ele diz que a inspiração das Escrituras é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo que ensina, inclusive em matéria de história e de ciências. E é dessa forma a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Aleluia. E então, irmãos, só nos resta citar um texto que me vem à memória, lá em Isaías, capítulo 40 e o versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Não tem acadêmico, não tem estudante, estudioso que venha derrubar e denegrir esta poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Esta é a palavra que nós cremos, que nós pregamos e que nós praticamos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que temos tido o privilégio de ser alimentados pela tua palavra, de conhecê-la, de ouvir a tua voz através dela. Cremos que ela não tem erros e assim, Senhor, nós pregaremos até o fim. Te louvo pela congregação em Casa Caiada, que ama a tua palavra, pelos irmãos que acompanham essa transmissão, irmãos daqui, irmãos de outras pairagens, sedentos, famintos de ti, Senhor. Alimenta-os, fortalece as suas fé e que possam continuar caminhando, marchando até a Canaã celestial. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus e que o grande e imensurável amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos os nossos irmãos e irmãs, desde agora e para todo sempre. Amém. Há poder no sangue de Jesus. Com a mesma alegria, vamos louvar todos juntos. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, o sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico
único, queres andar no sangue, há poder, sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu coração? No sangue há poder, sim, há poder, mas consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo